Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 24. Vamos ler até o versículo 31. A palavra de Deus nos diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis mais do que muitos passarinhos. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra até um pouco impactante, da gente ler assim. E essa palavra, Jesus inicia aqui essa palavra, chamando os 12 discípulos. E conversando com eles aqui, alertando eles sobre o que eles iriam enfrentar. Ele começa aqui dando as instruções a eles e dizendo para eles se prepararem. Ele diz aqui, envia eles, e vai dizendo para eles irem nas cidades e visitar primeiro os judeus. E é interessante aqui, no próprio capítulo 10, primeiro que eles não devem levar nada, versículo 9, nem bolsa, nem sandália, nem nada, não é para levar nada. Mas quando chegar na cidade, é para ver, na cidade eles teriam que avaliar quem seria digno de recebê-los. Olha que interessante, imagina você vai em algum lugar e você fala: deixa eu ver se essa pessoa é digna de me receber. Deixa eu ver se essa pessoa é digna de me receber. E esse texto aqui é um texto que tem a ver com perseguição, que tem a ver com luta, com tribulação. Ontem nós tivemos aqui um encontro de casais. Se você não veio, sinto em te informar, você perdeu. Porque foi um tempo muito bom. Nós abrimos o coração aqui, compartilhamos cada um a sua história, foi um tempo muito proveitoso. E nós falamos ontem sobre crise, fé, fé em tempos de crise. E ouvimos histórias aqui maravilhosas, daqueles que ainda aguardam, mas daqueles que já receberam aquilo que aguardavam. E tem a ver um pouco com o que eu quero dizer hoje também. Pensando que um dos grandes problemas que nós temos na nossa relação com Deus, nessa questão espiritual da nossa religiosidade, é que a gente diz uma coisa com a nossa boca, sobre fé. Estou dizendo aqui sobre fé. Nós dizemos uma coisa com a nossa boca, porém, na hora de viver essa coisa da fé que nós dizemos que cremos, no momento difícil da vida, no momento da tribulação, da angústia, da perseguição, da dor, que é o contexto desse texto aqui, a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente diz que acredita. A gente não consegue viabilizar o nosso discurso. No momento bom, ok, legal, bacana, tudo certinho. Mas quando vem o momento ruim, eu não consigo praticar aquilo que eu professo como fé.
Esse é um dos maiores problemas. A gente diz coisas a respeito de Deus, mas quando a gente vai viver, a gente não consegue ser coerente com aquilo que a gente diz que crê. A gente diz que Deus é Pai, certo? Ele é nosso Pai, amém? Mas quantos de nós, no momento da luta, a gente trata Deus como Pai realmente? No momento que está tudo bom, a gente se dirige a Ele como Pai e tal, mas no momento da luta, muitas vezes a gente trata Deus como se Ele fosse um Deus pagão. A gente quer oferecer, quer dar, quer fazer sacrifício, quer pagar penitência para ver se através do nosso esforço Deus vai resolver o nosso problema. Isso quem faz são os pagãos. Então a gente diz, mas a gente não consegue viver na prática no momento da dor. E aí a gente lida com Deus como se Ele fosse um Deus pagão, né? A gente diz que Ele é nosso Pai e a gente crê nisso mesmo, de verdade. Estou dizendo que a gente não crê, não. A gente confia no Deus revelado pela Bíblia. Você confia no Deus revelado pela Bíblia, de verdade? Você trata Ele de verdade como seu Pai? Ou Ele é simplesmente um Deus pagão para você? Mas quando a coisa aperta, a gente joga tudo aquilo que a gente crê pela janela. A verdade é assim que a gente lida com Deus. Basta alguma coisa não acontecer de acordo com a nossa expectativa. Quando a gente está esperando algo e aquilo não acontece, basta a gente ser frustrado, estarmos tristes, entrar numa crise financeira, enfrentar a doença, o câncer bater na porta, que tudo aquilo vem um diagnóstico médico muito perigoso, tudo aquilo a gente joga pela janela, tudo aquilo que a gente disse que cria. É muito interessante. Eu tenho um livro que a abordagem dele é como você atuar no momento de dor de alguém. Quando alguém está sofrendo, como cristão, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? E, inclusive, ele tem nesse livro o que dizer e o que não dizer. E é interessante que, quando a dor é do outro, a gente diz coisa que a gente mesmo não tem coragem de viver. Alguém que perdeu um ente querido, a pior frase para você dizer é: Deus quis assim. E aí a gente pensa, quando é conosco, né, que Deus que é esse? Que Deus tão cruel que é esse? É difícil. E a gente começa a lidar com Deus diferente daquilo que a gente diz que acredita. Agora, o esforço de quem ensina, de quem prega, como pastor, o nosso esforço é transferir conceitos bíblicos, aplicar na nossa vida e transferir para a igreja conceitos bíblicos que sejam viáveis quando está tudo bem, mas que esses mesmos conceitos bíblicos, que é verdadeiro, que são verdadeiros, que eles sejam viáveis também quando tudo vai mal. Quando aquele dia que a Bíblia chama de o dia mau bater na sua porta, aquilo que você aprender quando vai tudo bem é a mesma coisa. Aquilo que você aprender do caráter de Deus, quando você está muito bem, no dia mau, ele é a mesma coisa do caráter de Deus, porque Deus não muda. Deus é constante, Ele não tem inconstância. E a ideia é que a gente pegue aqueles conceitos, aquilo que a gente sabe de Deus, e incorpore isso profundamente na nossa vida, para que quando o problema chegar, a gente saiba lidar com aquilo, a gente consiga continuar confiando em Deus. Porque as primeiras coisas, quando o dia mau chega, por que eu? Por que comigo? Eu não mereço? Que Deus é esse? A gente não consegue lidar e a gente passa a questionar Deus.
no momento ruim da nossa vida. Por quê? Porque para a gente, aquilo que a gente sabe de Deus só se aplica quando tudo vai bem. Quando tudo está difícil, a gente não consegue praticar aquilo. A gente diz que Deus é Pai e a gente confia nele, e eu não duvido disso, eu não duvido de você. Mas por que isso não se aplica quando tudo vai mal? Quando o diagnóstico ruim bate na porta, quando o desemprego chega, quando a dificuldade financeira vem, quando você perde um ente querido. E as verdades de Deus, elas são verdades quando você está muito bem. O caráter de Deus é assim. Quando você está muito bem, quando você está com a vida super tranquila. Mas ela também é verdade se você estiver na UTI, ou estiver acompanhando alguém na UTI, estiver entubado na UTI você mesmo, ou se você estiver num velório, na beira do caixão, ou se você estiver na beira da cova enterrando um ente querido, a verdade de Deus ela não muda, ela é sempre verdade. Não interessa se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Então uma coisa para a gente aprender, que a gente não deve questionar nas trevas aquilo que a gente aprendeu de Deus na luz. A gente não deve questionar as verdades de Deus no momento difícil, aquelas verdades que nós aprendemos quando tudo vai bem, porque Deus não muda. E essa palavra é sobre o caráter de Deus. Eu posso ou não posso confiar no caráter de Deus? Eu creio que eu posso. Mas por que é que no momento difícil eu não consigo lidar com isso? Veja, aqui é um momento de tribulação. O contexto aqui é de tribulação. E Jesus chama os discípulos aqui para dar essas instruções. E, olhando para esse texto aqui, eu gostaria de passar alguns conceitos que esse texto nos ensina como base para a nossa conduta, como base para a nossa fé, para a nossa vida, como um tesouro que nós temos que guardar no nosso coração, para que a gente possa lidar com a vida, porque a vida ela é feita de altos e baixos. A vida não é um mar de rosas, não é um mundo de Poliana, tudo cor-de-rosa, só alegria. É assim a vida? Não. A vida de todos nós. As intempéries vêm, o dia mau nos assalta, a noite escura nos aborda. Então esse texto traz algumas verdades. A primeira dela é que Deus jamais pedirá para a gente o que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. Olha o versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Veja bem, o contexto, como eu já disse, é um contexto de perseguição, contexto da luta, da tribulação. Eu passo tribulação na minha vida, você passa tribulação na sua vida? O Deus que nós servimos é um Deus que passou tribulação através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso é que a carta dos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Aquilo que você passa não é algo que Deus está de fora, não é algo que Deus esteja alheio, te abandonou e você está enfrentando. Não, Deus se vulnerabilizou, Deus se permitiu ferir, se magoar. Ele sabe o que é o seu sofrer, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a minha dor. O nosso Deus não é um Deus que está descolado da nossa realidade. Ele conhece a sua luta, a sua dificuldade. Ele se deixou sofrer, padecer, andou no caminho que eu e você andamos. O nosso Deus. Minha luta é grande, a sua luta é grande, maior foi a de Jesus. Quando você disser minha cruz é pesada, maior e muito mais pesada foi a de Jesus. E lembre-se, sem merecimento. Então nosso Deus sabe o que é sofrer. A vida está difícil,
Muito mais difícil foi a vida de Jesus. Então por que esse princípio ele é importante na nossa vida? Porque nós não estamos servindo um Deus que esteja ausente. A gente não está só. Deus não está distante, impassivo à nossa dor. Ele sabe o que é sofrer, por isso que Ele se compadece conosco, se compadece da gente. Ele caminha com a gente. É o Deus que eu e você servimos. É o nosso Deus, Ele caminha com a gente. Irmão, irmã, as nossas lágrimas Ele vê. Ele conhece as suas lágrimas. Talvez você chora, você pensa, puxa, parece que eu estou sozinho. Não, Ele sabe o seu sofrimento, Ele conhece as suas lágrimas, e mais, Ele entende as suas lágrimas, porque nós temos um Deus, a Bíblia diz que Jesus chorou, nosso Deus é um Deus que chorou. Quando chegou diante do túmulo de Lázaro, a palavra diz que Ele chorou. Nosso Deus é um Deus que chora. Todas as vezes que nós estamos no impasse, sendo abandonado, desamparado pelos nossos amigos, pelos familiares, Deus diz, eu sei o que é isso, porque eu fui desamparado pelos meus amigos. Ele sabe o que é abandono. Ele não está, nós não temos um Deus que é como um Deus pagão. Ele entende as nossas lágrimas. Toda vez que nós somos traídos, que não há perspectiva em vista, Jesus diz, eu sei o que é passar por isso. Quem é que tem um Deus assim? Me fala aí alguma religião que você sabe que tem um Deus assim, que sofreu, que conhece a dor dos seus servos, dos seus filhos. Me fala aí alguma religião, se é que você pode, eu não sei. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus, Ele é diferente. E a Bíblia Sagrada diz que Ele aprendeu naquilo que Ele sofreu. Por isso é que nós temos um Deus que é diferente dos outros deuses. Porque os outros deuses, os pagãos, não estão dispostos a fazer nada por ninguém, por mim nem por você. Eles não estão dispostos a caminhar conosco, a sofrer conosco. Eles não dão nada por nós. Na verdade, os deuses pagãos só exigem dos outros. O nosso Deus é um Deus que se dá pelas pessoas. Nosso Deus é diferente. Por isso que a gente tem que respeitar todo mundo. Claro, isso é princípio básico. Mas nunca tenha medo de dizer que o seu Deus é um Deus verdadeiro. Seu Deus não é um Deus pagão que tem boca, mas não fala, que tem olho, não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Seu Deus é diferente. Por isso que você pode confiar no caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus que se dá pelas pessoas. Nosso Deus é o contrário. E chamaram Jesus de Beelzebu. Você sabe o que significa Beelzebu? O Senhor das moscas, o Deus das fezes, do excremento, príncipe dos demônios. E aí Jesus fala, se me chamaram assim, se me deram este título, me chamaram de Beelzebu, eu que sou o dono da casa, me chamaram assim, quanto mais os de minha família. Lembre-se que o contexto é um contexto de sofrimento. E aí a gente diz, mas eu já fui tão xingado na minha vida, já fui tão desprezado, já fui cuspido, já fui traído. Sabe qual é a resposta de Jesus? O servo não é maior do que o seu senhor. Basta ao servo ser como o seu senhor. Ou seja, se eu enfrentei isso, basta ao servo, ao discípulo, ser como o seu mestre. O discípulo não é maior do que o seu mestre.
se chamaram o dono da casa de Beelzebu, príncipe dos demônios, quanto mais aos da nossa família. Então nós temos um Deus que se compadece, que é compassivo, que compreende a nossa dor, o nosso desamparo, o nosso desespero. Por isso que Ele é mais chegado do que um irmão. Por isso que o nosso Deus, Ele é mais próximo de nós do que o ar que nós respiramos. Ele mora dentro de nós. Ele não está ausente. Ele me conhece, Ele conhece você, e Ele sabe do seu sofrer. Esse é o nosso Deus. Então, Ele jamais pedirá para você algo que Ele não esteja disposto a fazer ou já tenha feito. Você não vai passar nada além do que Ele passou. O segundo ponto, que Deus jamais permitirá que a armação, que o mal, que o manobrismo continue para sempre. Veja comigo o versículo 26. Portanto não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Ou seja, toda armação, toda negociata, tudo que é escondido, tudo que é feito com a intenção de ludibriar, tudo que é escondido, Jesus diz assim: não tenha medo. Ele diz: não tenha medo. O mal pode até parecer que está prosperando, mas um dia ele vai acabar. Um dia o mal vai acabar. Esse clima de sigilo maldoso, esse clima de sussurro escondido, esse clima de trama na calada da noite, escondido nas casas, Jesus diz assim: não tenha medo. Um dia isso vai acabar. Aquela armação misteriosa que maquina o mal, Jesus diz: não tenham medo, porque aquilo, ele diz na palavra, aquilo que foi feito às escondidas, maquinado debaixo das mesas, será alardeado de cima dos telhados. Será gritado em praça pública, será desmascarado, as máscaras vão ser arrancadas. Parece que o mal está prevalecendo. As fantasias vão ser rasgadas, aquilo que é sigiloso será colocado em público. Jesus diz: não tenha medo. Parece que o mal está prevalecendo. Aquele que está armando será desmascarado. Essa é a palavra de Deus. Aquele que conspira o mal será destruído. Não tenha medo. E aí às vezes a gente tem a sensação assim, de que o mal está vencendo. A gente fala: não é possível que o mal esteja vencendo. Não é possível que fulano, que é tão maldoso, que é tão ímpio, tão mal, que maquina o mal, que trama o mal, que executa o mal, não é possível que fulano vai de bem a melhor. Não é possível. Eu não sei se você tem essa sensação muitas vezes, parece que o mal é que está prosperando. Parece que a pessoa vai de bem a melhor. Jesus diz: não tenha medo. Aquilo que é feito às escondidas vai ser alardeado de cima dos telhados. Um dia a máscara vai cair, não tenha medo, mais cedo ou mais tarde a barraca desarma. Mais cedo ou mais tarde a lona do circo cai. Mais cedo ou mais tarde aquilo que é de surdina vai ser alardeado em praça pública. Então Jesus diz para os discípulos: não tenham medo, porque o que vai vingar no último dia não é o mal, não é o ímpio. Às vezes nós temos a sensação de que é o ímpio que está prosperando. É lindo o Salmo 37, leia, olha, aquele salmo é maravilhoso. A gente lê aquele salmo e parece que aquilo é verdade. Parece que o que está prosperando é o mal, é o ímpio. Mas Jesus diz: não tenha medo, no último dia, o último brado de vitória não será do ímpio. De quem é que será o último brado de vitória? Será dos mansos. Porque a Bíblia diz: são bem-aventurados os mansos, porque eles é que herdarão a terra. Quem é que vai dar o último brado de vitória? A gente fala: não é possível que o mal esteja prosperando. A Bíblia diz que são os que choram,
Porque os que choram é que serão consolados, não são os que espezinham, os que maltratam, os que tramam. São os que choram, porque a Bíblia diz que os que choram é que serão consolados. A gente pergunta quem é que vai dar o último brado de vitória. Não é aquele que está roubando, que está maltratando, que está tramando, que está espoliando. A Bíblia diz que quem vai dar o último brado de vitória são aqueles que são puros de coração, porque a palavra de Deus diz que o ímpio é como a palha que o vento espalha, mas os puros de coração é que darão o brado de vitória, porque estes é que verão a Deus. Jesus diz: não tenha medo, aquele que tem limpeza de coração. Então não tenha medo, porque o mal vai passar. Confie no caráter de Deus, e o que vai vingar no último dia, o que vai vingar no último dia é o bem. Então Jesus diz para os discípulos: não tenham medo. Aquilo que é feito às escondidas, aquilo que é tramado, aquilo que é feito debaixo das mesas, aquilo que é sussurrado nos ouvidos, um dia será alardeado de cima do telhado. Então, numa sequência lógica, um terceiro ponto: por isso então Deus jamais pedirá para mim e para você fazer qualquer tarefa que não possa ser executada às claras. Veja o versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Jesus, ele disse assim: aquilo que eu digo para vocês na escuridão, proclamem a luz do dia. Jesus não disse assim: olha, o que eu estou dizendo aqui para vocês, não conta para ninguém. O que eu estou dizendo aqui é segredo, é sigiloso, porque se a igreja ficar sabendo, se o povo ficar sabendo, olha, vai estragar todo o plano. Jesus não está dizendo isso. Essa coisa de trama secreta, essa coisa sigilosa, isso não faz parte do cristianismo. No cristianismo não existem, ao menos não é para existir, reuniões às escondidas. A gente não sobe aqui no gabinete do pastor e conversa algo e trama e olha, mas isso aqui não pode chegar na igreja. Não, os pastores daqui não fazem isso. O cristianismo não tem isso. Ao menos não é para ter. Se tem, não é para ter. Aqui o que combina, aquilo que a gente conversa aqui, aquilo que a gente trata aqui numa reunião é para ser anunciado do púlpito. É isso que Jesus está dizendo. Então não tem nada secreto. O cristianismo não tem isso, é coisa de religião pagã. No cristianismo isso não existe. Em Deus não existem verdades ocultas. A gente precisa acreditar no caráter de Deus. O caráter de Deus não tem mancha. O caráter de Deus não é enviesado. Deus não fala certo por linhas tortas. Deus fala certo por linhas certas. Já ouviu isso? Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve em linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. O caráter de Deus não tem mancha, o caráter de Deus não é enviesado, o caráter de Deus não é oculto, não tem nada às escondidas no caráter de Deus. Aquilo que eu digo nos ouvidos, proclamem dos telhados. Porque o falar de Deus é sim, sim, não, não. O falar de Deus, a Bíblia diz que é o sim e o amém em Cristo Jesus. Aquilo que nós ouvirmos de Deus, para você saber se é de Deus ou não, nós temos que passar no crivo da palavra. Porque tudo que é de Deus é de boa fama. Tudo que é de Deus pode ser dito às claras, assim como Jesus está ensinando aqui. Tudo que é de Deus é louvável, tudo que é de Deus tem bom relatório, tudo que é de Deus pode ser conversado sem culpa.
Deus não tem esqueletos escondidos no armário. Por que é que a gente não consegue lidar com aquilo que nós sabemos no dia mau? Quando Deus diz, a palavra diz que Ele é luz, e quando Ele ama de verdade, não é meia conversa. Quando a palavra de Deus diz que Ele ama mesmo. Quando a palavra de Deus diz que Ele está zeloso, eu estou zeloso para que você não saia dos meus caminhos, Ele está querendo dizer isso mesmo. Deus não diz uma coisa para desdizer daqui a pouco. Ele não fala algo para você e lá na frente Ele fala assim, não era bem isso que eu queria dizer, então veja bem, aquilo era só para você entender mais ou menos, então agora eu vou te dar a revelação aqui. Não, Deus não faz isso. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é o sim e o amém em Cristo Jesus. Aquilo que Deus fala é. Se Deus falar uma coisa com você, querido, você pode lançar a sua vida em cima. Se Deus falar algo com você, você pode acreditar. A verdade de Deus dita hoje, daqui 100 anos, ela é a mesma, porque Deus não muda. Nós podemos confiar no caráter dEle. Podemos depositar a nossa vida. Que Deus, quando Ele diz eu vou fazer, Ele vai fazer mesmo. Não estava com outra intenção. Então, aquilo que Deus falar conosco, aquilo que a Bíblia falar a respeito de Deus, isso aqui é algumas coisas do caráter de Deus que eu estou dizendo aqui, para que você agarre aí e coloque no seu coração. Peça ao Espírito Santo aí, guarda essa palavra. Ele vai fazer isso por você. Aquilo que eu disser sobre Deus hoje, daqui 2 anos, continua sendo. Daqui 10 anos, daqui 20 anos. Se Deus disse algo quando você era criancinha, e hoje você é um vovô, essa verdade continua, ela não mudou. Porque quando Deus diz, é. Não tem meias verdades no caráter de Deus. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Por isso que o caráter, o comportamento do cristão tem que ser igual ao de Jesus. Uma aplicação aqui para a nossa vida como cristão. Nosso caráter tem que ser igual ao dele. O que eu lhes digo na escuridão, fale à luz do dia. O que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Isso aqui tem que fazer parte da nossa vida, do nosso caráter. Não pode ter meias verdades. Não podemos ter esqueletos escondidos no armário. Não podemos dizer uma coisa hoje e voltar atrás amanhã. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, aquilo que Deus falar com você, você pode lançar sua vida em cima. Isso eu garanto para você. Você não vai se arrepender. Aquilo que Deus disser, olha, toma posse. Se aproprie da palavra de Deus. Aquilo que Deus disser é. Não tem o risco de daqui a pouco mudar. A gente precisa confiar no caráter de Deus. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus jamais nos deixará expostos a perigos maiores do que a morte. Olha o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus diz aqui que nós não devemos ter medo de quem pode matar o corpo. Eu posso ser assassinado. Eu posso sair daqui hoje e pegar um tiro. Eu posso, isso pode acontecer. E eu vou morrer, pode ser que eu morra. Mas aquela bala, aquele tiro, ele não me mata mais. Essa bala, esse tiro, não me mata mais, porque o veneno da morte já foi tirado. Jesus diz, não tema aqueles que podem matar o corpo. O veneno já foi tirado na morte, da morte na cruz do Calvário.
Nós não devemos temer. Agora a morte é o caminho pelo qual o mortal se reveste da imortalidade. Aquilo que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. Nós não devemos temer. A morte já não é mais destruidora do ser humano que confia em Jesus. A morte agora, Jesus tirou o veneno dela, Ele conquistou a morte. É o seguinte, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas aquele que confia em Jesus, cumpre-se nele a promessa que Jesus fez para as irmãs de Lázaro. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, este jamais morrerá. De que morte que Jesus está falando aqui? Não é da morte física, porque Lázaro depois voltou a morrer, certo? E está sepultado em algum lugar aí. Jesus está falando aqui da morte eterna. Ele está falando aqui da morte eterna, a separação eterna de Deus. Esta morte já não me alcança, esta já foi conquistada na cruz. E nós precisamos ter certeza absoluta que o nosso nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro. E quando nós passarmos dessa vida para outra, nossa alma não vai ficar vagando por aí. Nossa alma não vai ficar perdida. Eu não vou para o purgatório. Eu não vou precisar que ninguém reze missa por mim. Eu não vou precisar que ninguém faça um sacrifício por mim. Porque no dia que eu morrer, tombar aqui, no dia que o meu corpo cair aqui, imediatamente eu tenho certeza que a palavra de Deus me garante que eu vou entrar pelos portões celestiais do céu. E lá vai estar esperando por nós para nos receber o nosso Salvador. Isso nós precisamos nos agarrar, essa certeza tem que ser absoluta. Ele vai estar lá nos esperando, porque a morte já não me mata mais, ela não me destrói mais. Agora eu tenho uma morada na casa de Deus, porque Jesus diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus jamais nos deixará, Deus jamais nos deixará expostos a perigos maiores do que a morte. Você crê nisso? Você confia no caráter de Deus, que quando Ele diz, que aquilo que Deus falar para você, você pode se lançar em cima? Você crê que se você morrer hoje, você entra pelos portões celestiais e o seu Salvador está lá te aguardando de braços abertos? Sua alma não vai ficar vagando por aí, você não vai ficar perdido, você não vai para purgatório, você vai direto ter um encontro com o seu Salvador. Nós temos que confiar nisso. E a gente só chega lá morrendo, né? Com esse corpo físico. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, que quando o corpo exterior se deteriora, o interior se revigora em Deus. Então o fogo já não me destrói mais, a bala, o tiro já não me destrói mais, a guilhotina que cortou a cabeça do apóstolo Paulo já não destruía mais o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou, Ele tirou o veneno da morte na cruz do Calvário, por mim e por você. Nada mais pode me destruir, porque o verdadeiro eu, a nossa alma, está preservada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a morte já não mais me alcança. Então Jesus diz: não tenham medo daquele que pode destruir o corpo, mas tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Jesus está falando de Deus. Este sim nós temos que temer, para não perder a nossa alma. E Jesus disse assim: do que vale o homem ganhar o mundo, ganhar a sua vida, se ele perder a sua alma? Lembra quando Jesus contou aquela parábola do rico insensato? Aquele homem, ele chegou e ele disse: puxa, estou tranquilo, aposentadoria garantida, na verdade eu estou tão rico que eu não tenho aonde armazenar os bens. Vou fazer o seguinte, vou derrubar todos os meus armazéns, vou reconstruir maiores para armazenar, para ficar tranquilo, aposentadoria para o resto da vida, até 100 gerações para frente. Estou muito rico. Aí Jesus diz para ele: louco,
esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, para quem é que está preparado? Para quem será? Não adianta ganharmos o mundo, não adianta eu preservar esse corpo aqui, não adianta eu conquistar dinheiro, não adianta eu ter saúde, não adianta eu conquistar bens materiais, não adianta. Se eu conquistar tudo isso, isso é ganhar a vida, isso é conquistar. Não adianta eu ser rico, eu ser próspero, eu ter dinheiro, eu ter casas, eu ter prosperidade, não adianta se eu perder a minha alma, que é aquilo que tem mais valor para Deus. Não adianta preservar o corpo físico se o nosso ser espiritual está sendo destruído. Então, do que vale ganhar o mundo e perder a alma? Esse é o temor que nós temos que ter. É isso que Jesus está falando. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Antes, tema aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Este sim, nós temos que temer. Este nós temos que nos dedicar a ele. Este nós temos que ter temor. E por último, Deus jamais se esquece da nossa individualidade. Veja comigo, versículo 29 a 31. Jesus fala assim para os discípulos: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Olha que beleza esse texto. Irmãos, Deus não olha para nós e vê uma multidão aqui hoje à noite. Ele não olha, não sei quantas pessoas tem aqui, talvez 250, próximo de 300 pessoas. Ele não olha e nos vê dessa forma. Ele não nos olha e vê uma multidão. Deus olha e vê indivíduos aqui. Ele vê você. Ele sempre vai considerar a individualidade de cada um, porque Ele vê todas as coisas. E não há ninguém que Deus não conheça íntima e profundamente. Ele te conhece. Ele conhece o intento do seu coração. Ele sonda o seu coração nesse momento. O Espírito Santo de Deus está te visitando. Ele sonda os seus pensamentos. Deus nos conhece íntima e profundamente. Você é conhecido de Deus. E Jesus usa no texto essa analogia dizendo: olha, você não é apenas um elo da corrente, você não é um número, uma peça, você não é um código genético que deu certo, você é alguém. Existe desígnio e propósito para cada pessoa com Deus. Porque Jesus fala: ora, se os pardais não passam despercebidos aos olhos de Deus, quanto mais você. Se os passarinhos, os pardais que não pensam, que não trabalham, não plantam, não colhem, não passam despercebidos aos olhos do nosso Deus. Jesus está dizendo isso. Se os pardais, que valem infinitamente menos do que você, porque nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se os passarinhos não passam despercebidos, quanto mais eu e você. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. Cada pessoa é alvo do amor de Deus. Não existe ninguém que Deus não ame profundamente. É uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo: não tem nada, não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Nada. Às vezes você pensa: não, se eu fizer isso aqui, acho que eu vou ter mais amor de Deus. Não existe nada que você possa fazer de você mesmo que vai fazer Deus te amar mais. E não existe nada que você possa fazer também que vai fazer Deus te amar menos do que Ele te ama. Ele te ama. Não existe amor mais verdadeiro do que esse.
Não existe conceito de amor mais puro do que o amor de Deus. Jesus diz assim: vocês valem muito, a vida de vocês é muito preciosa, é muito cara, tão cara que Deus não poupou o próprio Filho para vir morrer por mim e por você. Vocês valem muito. E a gente, na verdade, às vezes as pessoas falam: minha vida não vale nada. Você já ouviu isso? Nesse tempo em que as pessoas pensam em se suicidar, nesse tempo de profunda depressão que as pessoas vivem, as pessoas falam: a minha vida não vale nada, qual é o valor da minha vida? A gente precisa medir o valor da nossa vida nisso aqui, naquele que se entregou por mim e por você. Quando a gente olha para o capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o que foi que Satanás ofereceu para ele? Ele ofereceu tudo o que ele podia oferecer. Ele ofereceu todos os reinos desse mundo. Você consegue imaginar isso? Todos os reinos desse mundo, toda a riqueza, todo o ouro que existe nesse mundo, todo o diamante, todo o ouro que está guardado nos cofres dos bancos centrais do mundo inteiro. Eu penso que o diabo pensou: qualquer coisa menor do que isso não vai ser nem tentação para Jesus. Então, alguém que vale mais do que todos os reinos deste mundo foi alguém que veio morrer na cruz do Calvário por você. Alguém que foi considerado que valia mais do que todo o tesouro da terra. Esse alguém veio morrer por mim e por você. E alguém disse que Jesus, se somente eu fosse pecador, Jesus viria morrer por mim também. Se só você, que sabe aí no seu íntimo que você é pecador, se só você, que sabe que é pecador, fosse pecador, Jesus teria vindo para morrer na cruz somente por você. Existe conceito de amor mais puro do que esse? Jesus diz: vocês valem muito. Talvez você não tenha essa dimensão na sua cabeça. Talvez você foi desprezado, foi ignorado, contrariado, foi roubado, espoliado. Talvez você fale: puxa, minha vida não tem valor algum. Alguém que vale mais do que todos os reinos do mundo veio se dar por você na cruz do Calvário. Esse conceito a respeito do caráter de Deus, você precisa guardar no íntimo da sua alma. Você precisa guardar no seu coração. Não tem amor mais verdadeiro do que esse. Não tem. Não existe amor mais verdadeiro do que esse. E essa aqui é a lógica que Jesus quer que os discípulos entendam e vivam. Porque é isso que ele está instruindo aqui os discípulos dele, os 12. É isso que ele está dizendo. Esta é a lógica que eu quero que vocês entendam e vocês vivam. E nessa noite, essa é a lógica que Deus quer que você entenda e que você viva. Você tem valor. Você vale muito para Deus. A sua vida custou caro. A sua vida tem valor. Não existe amor mais verdadeiro do que esse. Ele deixou a sua glória, abandonou o reino, humilhou-se, tomou forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, só por você. Não existe conceito de amor mais verdadeiro do que esse. Por isso que a Bíblia diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder aquilo que tem de mais precioso e que Deus considera de valor inestimável, que é a nossa vida, que somos nós. Não valorize somente esse habitáculo que você mora hoje, porque isso vai passar. Não valorize os bens materiais que você tem, porque isso também vai passar. Valorize a sua alma, o seu ser interior, porque o que você realmente é o que mora aí dentro. Muitas vezes a gente cuida tanto por fora, a gente se preocupa tanto com o exterior. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, não é isso, mas a gente se preocupa tanto com a parte externa e a gente não cuida da nossa alma.
Porque Jesus veio morrer pela nossa alma, porque a nossa alma estava destinada para ir para o inferno. Esse era o nosso destino, esse era o caminho, é isso que nós merecíamos de Deus, a justa ira de Deus. Não é que, coitadinho, vão para o inferno, não, nós somos merecedores, mas Ele decidiu nos amar, Ele decidiu vir morrer e salvar a mim e a você. Você vale muito. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua luta. É por isso que a Bíblia diz que tem tanta alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que acreditam que não necessitam se arrepender. A Bíblia diz que um só que se arrepende há alegria no céu, mais do que 99 justos. A alegria no céu, porque Deus sabe e conhece o valor de cada um. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então, quando você estiver enfrentando suas maiores lutas da vida, todo mundo estiver te desdenhando, te desprezando, abandonando você, desconsiderando você, lembre-se disso. Eu sou muito precioso para Deus. Deus me ama. Ele deu o filho dele por mim. Pensa nessas coisas. Quando você estiver nos momentos de maiores angústias da sua vida, quando você pensar assim, a minha vida não tem valor, estou sendo desprezado, saiba, Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus entende você. Nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós. E a palavra, como eu disse, ela diz que Ele aprendeu naquilo que Ele sofreu. Quando você estiver sendo abandonado, eu não sei se você foi abandonado, saiba, a palavra de Deus diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, todavia o Senhor me acolherá. E ele fala em Isaías: pode uma mãe que tendo seu filhinho mamando no peito abandonar essa criança? Pode, a gente consegue imaginar isso? Uma mãe com um filhinho no peito, aquele que mama no peito, abandonar seu filho? Pois a palavra de Deus diz assim: ainda que isso vier a acontecer, o Senhor jamais nos abandonará. Você tem valor. Então, quando você estiver sendo desprezado, quando você estiver sendo abandonado, pense nisso: eu tenho valor. Eu posso não valer nada para o mundo, porque para o mundo nós não valemos nada mesmo, nós somos estranhos. Para o mundo eu posso não ter valor algum, mas para Deus eu tenho muito valor, porque Ele deu o Filho dele para morrer por mim. Esses conceitos a respeito de Deus você precisa encarnar na sua vida, você precisa guardar no coração, você precisa meditar. Deus olha você como indivíduo, Ele não esquece da sua individualidade. Então, quando você enfrentar as maiores lutas da sua vida, quando chegar o dia mau, quando chegar aquela noite terrível, tenebrosa, que nunca passa, as densas trevas te envolverem, saiba que Deus está com você e Ele te ama incondicionalmente. Não existe amor maior do que esse, não existe. E é isso que Jesus quer que nós vivamos, que nós entendamos e vivamos. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a nos fortalecer na fé, que nessa noite o Senhor possa realmente sondar o seu coração. Abre o seu coração para Ele nessa noite, que Ele possa te visitar profundamente, você possa se sentir tocado, consolado, acolhido. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez você saiu de casa cansado de tudo isso. Saiba, Ele está aqui para te acolher. Ele tem te acolhido. Feche seus olhos, vamos orar.
Não existe amor maior do que esse. Não existe. Esse é o nosso Deus. Ele conhece você. Ele entende a sua lágrima. Ele sabe do seu sofrer. Não se preocupe quando o mundo te desprezar. Não se preocupe com isso. O Senhor vai te acolher. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Senhor, que nós possamos encarnar estas verdades na nossa vida, que nós possamos aceitar a Tua palavra, que nós possamos olhar nesta noite para a nossa vida mesmo, não pensando em alguém de fora, mas olhando para dentro de nós, e possamos encontrar consolo em Ti. Consolo para as nossas angústias, as nossas maiores angústias, as nossas maiores lutas, os nossos maiores enfrentamentos. Que nós possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a atravessar os momentos ruins. Que aquilo que nós já aprendemos do Senhor na luz, que nós não venhamos a questionar nas trevas, porque o Senhor não muda. O seu caráter é perfeito. Aquilo que o Senhor nos diz é. Então nos ajuda, Pai, a entender. Planta a semente da Tua palavra no nosso coração. Esconde ela na nossa alma, para que nós não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a enfrentar muitas vezes as lutas que temos que enfrentar. Nós não somos maiores do que o nosso Mestre, mas o Senhor quer que entendamos que nós temos valor, e nós queremos tomar posse da palavra nesta noite, e que possamos viver a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Fique de pé, querido, vamos louvar. Talvez você tenha vindo a esse lugar e está passando por um momento de escuridão, aonde é necessário, como o pastor Aleilson pregou, uma resposta da sua vida em relação a esse momento. Talvez você olhe para o momento que está vivendo e fisicamente, segundo o que os seus olhos veem, você não vê esperança, se sente desamparado, se sente abandonado, se sente rejeitado. E é necessário uma resposta de fé, como o pastor Aleilson acabou de pregar. Talvez nesse momento seja necessário uma resposta de fé da sua parte, dizendo: independente do que estou passando, vendo ou sentindo, Deus é Deus na minha vida. Mas talvez alguns de nós estamos aqui vivendo um momento desse que exige uma resposta de fé e você está se sentindo muito fraco. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você. Talvez você está passando por esse momento tão difícil e não está conseguindo dar essa resposta que você sabe que precisa dar. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Se você está aqui nessa noite, está passando por esse momento em que é necessário uma resposta de fé, fé no caráter de Deus, como o pastor Aleilson acabou de pregar, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar junto com você. E eu acredito que Deus não nos reuniu aqui nesse lugar à toa. Se você veio aqui hoje e ouviu essa mensagem, é porque o Pai te ama tanto, mas tanto,
que Ele queria falar com você, filho, eu estou com você nesse momento também. Aleluia. Gostaria de chamar os pastores, os obreiros, para nos ajudar aqui a orar por esses irmãos. O Senhor tem um propósito em tudo que faz, e esse culto tinha um propósito nessa noite. Você vai sair daqui com a sua fé fortalecida, para quando chegar amanhã, diante de qualquer situação, independente do que você ver ou sentir, você vai poder falar: eu continuo crendo naquele que me escolheu e me chamou e me amou. Em nome de Jesus, vamos orar com esses irmãos. Estenda suas mãos para cá. Como irmãos, nós vamos orar por irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor cada irmão que está aqui na frente, cada irmã que está aqui na frente. Pai amado, como nós ouvimos nessa noite, o Senhor vê a nossa individualidade, Pai. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor não nos vê como multidão, o Senhor nos vê como indivíduos. E é crendo nesse amor, é crendo, Pai, nesse carinho que o Senhor tem particular, que nós oramos por cada um dos nossos irmãos. Fortalece, dá esperança, traz alegria, renova, no nome santo do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja. Será que você pode levantar suas mãos e declarar isso conosco? Diga: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé, cante. Minha fé é muito além daquilo que o Senhor faz. A te adorar pelo que é dele que vem. Dele veio sim o amém, somente dele mais. Independente de qualquer coisa, seja o louco, nós declaramos, Senhor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo. Declare com convicção, diga: não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Eu não adoro, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, a igreja, se Deus fizer, diga: Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se a doença vier, se tudo der certo. Igreja,
Cante com convicção, não o adoro pelo que ele faz. Diga assim, ó, cante. Não o adoro. Eu não adoro pelo que ele faz. Não o adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será. Cante mais uma vez, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Querido, vamos fazer uma coisa aqui agora? Põe a mão no ombro de quem está do seu lado. Nós somos todos homens e mulheres de barro, vivendo uma vida que às vezes é tão dura, tão difícil. E talvez essa pessoa que está do seu lado precisa tanto de um fortalecimento de Deus. Nós somos igreja, irmãos. Nós fomos chamados para caminhar juntos. Então ora a Deus por essa pessoa agora. Fala para Deus fortalecer a vida dela, o ministério dela, o coração dela. Às vezes tem áreas tão íntimas que estão doendo tanto. Pede para o Senhor fortalecer. Nós somos igreja. Nós fomos chamados para caminhar juntos como irmãos. Oh Pai, fortalece as nossas vidas, Pai. Como igreja nós oramos. O Senhor sabe o quanto é difícil andar nessa terra. O Senhor sabe o quanto a vida aqui às vezes é tão dura, Pai. O quanto coisas, às vezes que aparentemente pequenas, machucam tanto. Mas nós como igreja queremos orar nessa noite pedindo: Pai, Pai nosso que está no céu, Pai cujo nome é santo, no nome de Jesus abençoa os seus filhos, no nome de Jesus cura os seus filhos, no nome de Jesus fortalece os seus filhos. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa estrutura, fortalece a nossa mente. Pai, como filho nós clamamos, como filhos. Pai, como filhos nós clamamos. Tem misericórdia de nós e nos fortalece em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus, fala para ela que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.